Abertura. Imagens em sequência das sedes dos superiores tribunais e do Supremo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Grandes Julgamentos. E hoje você acompanha a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, que considerou ser indevido o pagamento da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade. A análise foi provocada pelo recurso extraordinário 576967, com repercussão geral reconhecida. Nele, os ministros discutem se o salário maternidade tem natureza remuneratória, sujeito à cobrança de tributo, ou caráter indenizatório, isento da alíquota de cobrança destinada ao INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. O recurso foi interposto pelo Hospital Vita Batel, de Curitiba, Paraná, com o argumento de que o salário maternidade não pode ser considerado como remuneração para fins de tributação, pois no período em que o recebe, a empregada está afastada do trabalho. A empresa sustentava que a utilização da parcela na base de cálculo para fins de cobrança previdenciária caracterizaria fonte de custeio para a Seguridade Social não prevista em lei. A União, por outro lado, alegava que a empregada continua a fazer parte da folha de salários, mesmo durante o afastamento, e que, pela lei, o salário maternidade é considerado salário de contribuição. O recurso foi analisado em duas sessões plenárias. A primeira com início em novembro de 2019 e suspensa por pedido de vista do ministro Marco Aurélio. Acompanhe agora a leitura do relatório pelo relator do recurso extraordinário, o ministro Luiz Roberto Barroso. Trata-se de saber se incide ou não contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, ou seja, sobre os valores que são pagos à mulher durante o período de licença maternidade. A empresa aqui recorrente, lá na origem, impetrou o mandado de segurança, argumentando a não incidência da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade. Perdeu nas duas instâncias ordinárias. Em seguida, foi a vez da manifestação do recorrente, o Hospital Vita Batel. A base de cálculo possível do INSS quanto à patronal, segundo prescreve o artigo 195, letra A da Constituição Federal, é a folha de salário e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, Disso, Excelência, é possível extrairmos duas considerações fundamentais, né? A primeira, só podem compor a base de cálculo do INSS quanto à patronal os rendimentos pagos ou creditados ao trabalhador às custas do patrimônio do contratante, diferentemente do que se passa com o salário maternidade, que, como mencionei, o custeio dele, independentemente da forma de operacionalização do pagamento, o custeio se dá pelo patrimônio público e nem poderia ser diferente por força do que determina a nossa Constituição. E a segunda, esse é um tema mais recorrente nas discussões sobre a incidência de INSS sobre verbas previdenciárias, o rendimento ele tem que constituir uma contraprestação pelo serviço desempenhado por pessoa física. Pela Fazenda Nacional falaram o procurador da Fazenda Nacional, Paulo Mendes, e o procurador-geral da Fazenda Nacional, José Levi Melo do Amaral Júnior. Ambos defenderam a constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade. Ao longo desse processo, a Fazenda Nacional demonstrou com êxito que nós estamos diante de uma verba salarial que é paga com habitualidade aos empregados e que, portanto, se subsume com perfeição ao artigo 195, inciso 1A da Constituição. Começo com um dado. José Levi Melo de Amaral Metade Júnior, das mulheres grávidas são demitidas na volta da licença maternidade. 6 de novembro de Esse 2019. dado foi manchete do Correio Brasiliense em 12 de maio do corrente ano, citando o estudo da Fundação Getúlio Vargas. Ainda ontem, um interlocutor dizia-me: se a lei de responsabilidade fiscal permitisse, o ideal seria vir a esta tribuna do Supremo Tribunal sugerir a declaração de inconstitucionalidade da incidência, desde que os empregadores assumissem o firme compromisso de não demitirem a mãe trabalhadora quando do seu retorno ao trabalho após a licença maternidade. Faço 3 perguntas. Seria possível ter essa garantia?
Seria possível essa corte exigi-la? E, por fim, aquela cruel estatística citada da manchete do Correio Brasiliense seria modificada em favor da mãe trabalhadora no caso de declaração de inconstitucionalidade da incidência? Como amigo da Corte, a Confederação Nacional da Saúde, hospitais, estabelecimentos e serviços defendeu a igualdade de todos perante ao Estado e que cabe à lei dar esse tratamento a todos. Esse é um julgamento Breno Ferreira que trata fundamentalmente da igualdade, sobre o núcleo indivisível da nossa humanidade, sobre o pacto civilizatório que representa a questão de que, apesar das nossas diferenças biológicas, nós somos todos iguais perante o Estado. Nascemos homens e mulheres iguais e cabe à lei garantir que este seja o tratamento dado a todo ser humano. Essa previsão legal viola, portanto, a Constituição Federal porque debilita as garantias constitucionais, cito duas, a proteção da maternidade e a proteção da participação da mulher no mercado de trabalho. A advogada do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil falou sobre os equívocos e o cuidado na interpretação dos dispositivos da Constituição que versam sobre o tema em discussão. A entidade defende a inconstitucionalidade da tributação por entender que é uma forma de discriminação na contratação aos que pretendem ser pais. Um dos pontos que eu acho que é bastante relevante tratar nesse assunto é exatamente sobre o teor do artigo 95, inciso 1, a linha A. 6 de novembro de Em regra, a nossa Constituição, quando ela outorga competências tributárias, ela o faz no foco do aspecto material da norma de incidência tributária. Quando a gente trabalha a outorga da competência para tributação de renda, importação, o foco é sempre a materialidade. Nesse caso específico do artigo 95, inciso 1, a linha A Constituição ela foca na base de cálculo. E isso faz com que a gente, às vezes, tenha alguns equívocos na correta interpretação da norma de incidência da contribuição previdenciária. Por quê? Porque quando ela descreve que as contribuições sociais da empresa, do empregador, das entidades equiparadas, incidentes sobre folha de salário e demais rendimentos pagos a qualquer título, a qualquer pessoa que ele preste serviço, ainda que sem vínculo empregatício, há aqui uma descrição da base de cálculo e não do aspecto material. A norma de incidência ela vai descrever um fato e, caso esse fato se verifique na realidade, nascerá a consequência. Então, é preciso nos perguntarmos qual é a materialidade do artigo 95, inciso 1, a linha A. E a materialidade do artigo 195, inciso 1, a linha A, é pagar, é remunerar, e não o rendimento em si. Após a manifestação das partes interessadas, o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, proferiu voto. É o que você vai ver no próximo bloco. Não saia daí, a gente volta já. Vinheta de intervalo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Vinheta. Imagens em sequência das sedes dos superiores tribunais e do Supremo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Estamos de volta com o programa Grandes Julgamentos e a partir de agora você acompanha como se manifestaram os ministros da Suprema Corte quanto à incidência da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade. Veja só. O ministro Luiz Roberto Barroso, relator do processo, enfatizou em seu voto que existe sim uma discriminação da mulher no mercado de trabalho. Especificamente acerca dos efeitos da maternidade no 6 de novembro de 2019. Os efeitos da maternidade no custo da contratação de mulheres. Há um estudo da OIT que concluiu que o custo adicional para o empregador corresponde a 1,2% da remuneração bruta da mulher. O que seria suportável, mas há dois custos que se acrescem a esses. O primeiro é que o mesmo estudo demonstra que parte do período do afastamento da mulher obriga, em 36% dos dias do afastamento da mulher, obriga-se o empregador a contratar um substituto para aquela posição. Portanto, o fato de você contratar uma mulher traz o ônus de uma nova contratação, ainda que por um período determinado. Portanto,
Portanto, já estamos falando de mais um custo. Se há todos esses custos, que é o custo dos seguros sociais em geral, o custo da contratação de uma substituto ou de um substituto eventual, nós acrescentarmos ainda cerca de 20% de contribuição previdenciária, eu proponho ao tribunal a seguinte reflexão. O gestor de uma empresa precisa contratar para uma determinada posição uma pessoa. E há 2 candidatos de 30 anos, uma mulher recém-casada e um homem recém-casado. Se ele se der conta de que a contratação da mulher, que provavelmente vai ficar grávida em curto prazo, vai custar a ele 20% a mais do que a contratação do homem, não é difícil saber qual vai ser a escolha do contratado, se levar em conta os custos que se devem levar em conta numa contratação. E, portanto, a mulher aqui não vai ter nenhuma chance. É exatamente isso, eu penso, que a Constituição quer evitar. Para o ministro Alexandre de Moraes, que abriu a divergência, a discussão em pauta não tem interesse na defesa da igualdade de gênero, mas sim tributária e financeira. Aqui o recurso é um verdadeiro lobo vestido em pele de cordeiro. Com todas as vênias, as sustentações orais, mas são exatamente as mesmas grandes empresas, os mesmos amicicuri, que há pouco tempo atrás defenderam dessa mesma tribuna que a mulher grávida, que a mulher lactante, para deixar de exercer uma atividade insalubre, ela precisaria conseguir um laudo. Ou seja, a preocupação, com todo respeito ao recurso, aqueles que assim sustentaram, a preocupação aqui não é com a mulher. A preocupação aqui não é com a igualdade de gênero. A preocupação aqui é não pagar tributo, é não pagar contribuição, é se eximir de pagar contribuição. Até porque é o mesmo setor de saúde, onde sabemos que 90% dos empregados são mulheres. Não, esse tempo todo se paga contribuição, nenhuma mulher foi substituída por homem. Se deixar de pagar contribuição, não vai aumentar 1 centavo o salário das enfermeiras. Aqui é uma discussão tributária travestida de discussão de gênero. Esses setores, eles continuam pagando 72% do salário dos homens para as mulheres. Onde que está a defesa da igualdade de gênero? Esses setores, esses mesmos setores, têm 18,4% de mulheres nos cargos de direção. Onde está a igualdade de gênero tão propalada? A igualdade de gênero aparece como uma cortina de fumaça para a obtenção de maiores lucros e para deixar de contribuir num sistema que é solidário, que é necessário, e com um argumento também, devido ao respeito a todas as posições em contrário, com um argumento de que não se trata de natureza salarial, porque quem agora paga é o INSS. Olha, por que o INSS passou a substituir o empregador e pagar? Aí sim, para evitar a desigualdade de gênero, para evitar que o empregador pudesse, se eu tenho que arcar, então eu não vou mais contratar as mulheres. O que fez a legislação? A legislação, nos termos da Constituição, e uma evolução legislativa aqui, a legislação disse, então, o INSS paga. Em outras palavras, disse, empregador, você não tem desculpa para não contratar mulheres, dizendo que na licença maternidade você tanto vai ter que pagar a mulher durante o período quanto o substituto. Nós pagamos, nós, INSS. O ministro Edson Fachin disse em seu voto que há dupla inconstitucionalidade na discussão em questão
Ele acompanhou o relator. Peço venha a divergência para entender que aqui há uma dupla inconstitucionalidade manifesta. A primeira, levando em conta que salário maternidade não é remuneração, está-se diante de uma nova forma de custeio da Seguridade Social. Para isso é preciso lei complementar, inciso 1º do artigo 154. A Lei 8.212 de 91 não é, por evidente, lei complementar. Portanto, a primeira inconstitucionalidade de natureza formal. E esse é um argumento de dogmática jurídico-tributária. Quando a Constituição diz que há necessidade de lei complementar, é um significante cujo significado não dá latitude hermenêutica para outra natureza de interpretação. Se não fosse isso, a questão da igualdade e a questão de gênero, com todas as vênias, não é discurso metajurídico, a menos que consideremos o inciso 1º do artigo 5º da Constituição como estando fora do direito, e não está. A igualdade é um dever constitucional e estatuído, quer como regra, quer como princípio, tem eficácia normativa vinculante e, portanto, nesse sentido, ainda que lei complementar houvesse, haveria uma inconstitucionalidade material no sentido não de preservar a diferença, mas de transformar a diferença numa discriminação, portanto, numa desigualdade que não se justifica no plano do respeito à diferença. Por essas singelas razões, senhor presidente, eu estou subscrevendo todas as razões e premissas do voto do eminente ministro relator, a quem acompanha integralmente, pedindo vênia ao ministro Alexandre Moraes, que abriu a divergência. A gente vai fazer agora uma pausa, mas não saia daí, porque na volta eu vou te mostrar como foi o final desse julgamento. É rapidinho. Vinheta de intervalo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Imagens em sequência das sedes dos superiores tribunais e do Supremo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Estamos de volta e agora você acompanha o voto dos demais ministros e também o final desse julgamento, em que foi tratada a incidência da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade. Veja só. Acompanhando integralmente o relator, a ministra Rosa Weber proferiu o seu voto. Por isso, senhor presidente, e porque eu estou dentro da metodologia que eu costumo observar, acompanhando na íntegra a fundamentação do ministro relator, eu poderia parar por aqui. Mas eu vou me permitir brevíssimas anotações, até porque acho o tema muito instigante. Todos nós sabemos que a relação jurídico-previdenciária e a relação jurídica de custeio não se confunde com a relação de trabalho. São ramos autônomos do direito previdenciário e direito do trabalho. Mas também não há dúvida alguma que as relações, elas existem e terminamos utilizando conceitos comuns para, digamos assim, chegar àquilo que entendemos que seja a melhor solução à luz dos textos legais. Em um voto breve, a ministra Carmen Lúcia também votou em concordância com o ministro Luiz Roberto Barroso, relator do recurso. Inicio por cumprimentar os senhores advogados que assomaram a tribuna com tanta proficiência e que trazem sempre ótima contribuição para a compreensão. O belíssimo voto do ministro relator, ministro Barroso, a quem estou acompanhando integralmente, com as vênias, evidentemente, do voto não menos brilhante do ministro Alexandre. Apenas não me convenço dos fundamentos por ele apresentados, em que pese o meu respeito por todos eles, mas, como aqui já foi reiterado, cuida-se de benefício e, portanto, sujeito, tanto formal quanto materialmente, a essa legislação específica que precisa de ser preservada e que, neste caso, portanto, como foi bem elucidado pelo ministro Barroso, encontra óbices que precisam de ser afastados para o sistema. Eu também voto no sentido de prover o recurso extraordinário, exatamente com os mesmos fundamentos apresentados por Sua Excelência, o ministro relator. Acompanhando a divergência, o ministro Ricardo Lewandowski enfatizou que a jurisprudência majoritária entende que o salário maternidade tem natureza salarial e compõe a base de cálculo para o salário de contribuição,
porque este fato vai de acordo com o que diz a Constituição. O acórdão atacado, em suma, traz a seguinte ementa, ou pelo menos a seguinte assertiva que extrai da ementa. O salário maternidade possui natureza salarial e, por essa razão, sobre ele incide contribuição previdenciária. Esse entendimento encontra respaldo no artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 8.212/91, segundo o qual o salário maternidade é considerado salário de contribuição. Extrai da ementa também o seguinte: somente novas fontes de custeio destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social necessitam de lei complementar para serem instituídas. Parágrafo 4º, artigo 195 da Carta Magna. A contribuição incidente sobre o salário maternidade está, segundo o acórdão combativo, abarcada na previsão do artigo 195.1a da Constituição Federal. A Procuradoria-Geral da República, sintetizando também esta controvérsia e também ferindo os pontos que me parecem essenciais... Ministro, com a mão esquerda no queixo. Também consigna o seguinte: o salário maternidade possui natureza salarial pelo seu caráter de contribuição. Cita precedentes do STJ e segue dizendo que a contribuição previdenciária devida pelo empregador, ainda que o salário maternidade seja pago pela Previdência Social, decorre do artigo 195.1a da Constituição da República, afastando a necessidade de lei complementar. E diz mais a Procuradoria-Geral da República, diante do princípio da solidariedade contributiva, é perfeitamente admissível que a União desembolse o valor do salário enquanto o empregador recolhe a contribuição previdenciária respectiva, com vistas a assegurar o direito social fundamental de proteção à maternidade e à infância. Artigo 6º. Então, senhor presidente, eu penso que esse é o fulcro de toda a discussão e peço vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência. Em seguida, o ministro Marco Aurélio pediu vista do processo e o ministro Gilmar Mendes antecipou o voto e acompanhando a divergência. Se o ministro Gilmar Mendes permitir, né, eu gostaria de antecipar o pedido de vista. Pedido de vista. Então, ministro Gilmar, pretende... Eu estou acompanhando o voto do ministro. Anoto, então, o voto de Vossa Excelência acompanhando a divergência. Até aqui, os ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Rosa Weber e Carmen Lúcia entenderam que o salário maternidade não tem incidência remuneratória, não podendo haver cobrança de contribuição previdenciária. Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes entenderam o contrário. O julgamento foi retomado em agosto de 2020. A discussão foi concluída no plenário virtual. Ficaram vencidos os ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, então presidente do STF, que eram a favor da tributação. Assim, foi fixada a seguinte tese: é inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade. A decisão serviu de parâmetro para a resolução de pelo menos 6.970 processos semelhantes em outros tribunais e deverá ser seguida por todas as instâncias do Poder Judiciário brasileiro. Eu fico por aqui, mas você pode acompanhar os programas da TV Justiça no canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Eu te espero no próximo Grandes Julgamentos. Até lá! Créditos finais. Direção Betânia Victor Veiga. Produção Caio Baltazar. Cabelo e maquiagem Eliane Neres. Figurino Thalita Oliveira. Apresentação Alexandre Matula. Roteiro e edição de texto Luciane Chaves. Cinegrafia Lúcio Ribeiro. Assistência técnica Josenildo Júnior. Iluminação Luiz Moura e Ítalo Cândido. Operação de áudio Jonathan Alves. Edição de pós-produção Tairone Alencar. Videografismo Leonardo Veloso. Audiodescrição visual de roteiro Caio Leão. Narração Valmir Nascimento. Núcleo de programação Rosa Base. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça Essencial 2020.